estudarmos o livro de Daniel, você chega no final e vê ali no último versículo do último capítulo, o anjo conversando com Daniel e se despede de Daniel dizendo: Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Estarás na tua sorte, ou seja, você estará desfrutando da sua recompensa, da sua herança. Daniel, nós vemos aqui que ele já devia estar com mais de 80 anos, perto do fim, porque ele foi levado para a Babilônia, um rapazinho, e ele sabia que a profecia era para ficar preso ali na Babilônia por 70 anos. E já estava se cumprindo os 70 anos, e ele foi orar a Deus para saber respostas. E Deus enviou um anjo para falar com ele. Então Daniel, ele chegou no fim e ele foi dormir, enquanto os demais irmãos também têm o seu tempo sobre a terra para fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões e irem receber as suas recompensas pelo que fizeram, o bem ou o mal. Agora, pouquíssimas pessoas serão salvas, comparando ao restante da humanidade. É o que Jesus disse. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Essa escritura está em São Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Mas a questão aqui é: Daniel venceu e foi receber a sua herança, o seu galardão. Você vai vencer? Qual será a sua recompensa? Qual será o seu galardão? Por que tão poucas pessoas vencem? Bem, se a gente for analisar com sanidade mesmo, com sabedoria, diligência e mesmo com inteligência, a gente vai descobrir algumas coisas. Porque assim na vida espiritual, como também na vida natural, poucas pessoas têm os ingredientes na medida certa que o levam à vitória. Para a gente entender quem vai vencer na vida espiritual, vamos analisar primeiro quem vence na vida natural, material, porque uma coisa é o paralelo da outra. Bem, como foi que Deus nos constituiu? Deus nos fez de certas maneiras, dotados de diferentes qualidades e estilos. Agora, é claro, se você tem algumas qualidades e te faltam outras, você não precisa estar preso a essa limitação. Você pode adquirir o conhecimento que te falta. Deus nos fez assim, a gente nasce com pouquíssimo conhecimento, pouquíssimas habilidades. Você nasce sabendo mesmo? É só chorar e mamar. O resto você tem que aprender com o tempo. Mas nós temos um enorme potencial. Mas Deus nos fez assim. Como Ele é um Deus de variedade, Ele fez destros, Ele fez canhotos, Ele fez ambidestros. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Então, assim como nós somos destros e canhotos, no pé ou na mão, nos olhos, todos nós somos destro ou canhoto no pé, destro ou canhoto na mão, destro ou canhoto no olho, destro ou canhoto na audição, no ouvido. Claro, é só você perceber em que orelha você coloca o telefone. É só você perceber
em que olho você colocaria uma luneta, né, para ver as estrelas. Então, nós somos destro ou canhoto no pé, na mão, no olho, no ouvido e também no cérebro. Então, a pessoa que ela é destra no cérebro, ela usa o lado direito do cérebro, ela é uma pessoa como um motor de partida. O motor de partida, ele pode fazer um carro andar. Ele anda por um curto espaço de tempo. Logo, a bateria descarrega, então o carro para. Por quê? Porque o motor de partida não foi feito para conduzir o carro por longa distância. O motor de partida foi feito apenas para dar a partida no carro e logo então entra em ação o motor de combustão, que é o próprio motor do carro, né? Motor movido a diesel ou álcool ou gasolina. Mas este motor de combustão, que é o motor do carro em si, ele não consegue se acionar sozinho. Ele precisa desse motor de partida que já acabamos de citar. Então, quando o motor de partida faz o motor girar até que o motor de combustão pegue, então o carro vai longe, ele faz uma viagem. Agora, o carro tem que ter os dois motores, tanto o de partida como também o motor de combustão. Se faltar um dos dois, vai ser problema. Agora, um carro, ele até pode fazer uma viagem sem o motor de partida. Como? Mas aí alguém vai ter que empurrar. Ele vai pegar no tranco. Então, algumas pessoas, elas não têm o motor de partida. Ela não tem capacidade de dar início às coisas. Ela não tem capacidade de tomar decisão. É a pessoa que ouve o Evangelho, mas ela nunca tem capacidade de tomar uma decisão. Já outra pessoa que usa o hemisfério direito, ela tem uma facilidade para tomar decisões, para iniciar negócios, iniciar novas atividades. Ela está sempre iniciando algo novo. Porém, como este motor de partida, ele só serve para início, não vai longe, logo a pessoa para daquele e vai para outro, logo para daquele e vai para outro, logo para daquele e vai para outro. Ela não tem continuidade. O motor de partida não foi feito para a viagem. Ele não leva ninguém a lugar nenhum, só serve para o início, só serve para dar partida, como o próprio nome diz, é um motor de partida, só para iniciar. Se não tiver o motor de combustão, que é para dar continuidade à viagem, que é, neste caso, o hemisfério esquerdo do cérebro, se não tiver ele, a pessoa, ela só começa e logo para. É a fervura do leite, começa e logo para. Tem muitas pessoas que são assim. Elas não têm muita dificuldade em tomar a decisão para batizar, não tem muita dificuldade em ir lá na frente. São pessoas, às vezes, emotivas, que tomam suas decisões baseado nas emoções, nas inspirações que lhes sobrevêm. Só que isto não é uma coisa confiável, porque a emoção, ela vem e vai, vem e vai. E a vida cristã não pode ser algo tão volúvel, que vem e vai. Precisa ser algo constante, como o motor de combustão. Então, o que fazer? O que fazer é fazer com que esta emoção, este ânimo que vem e vai, venha e fique todos os dias ali, seja constante. E como é que nós podemos fazer isto? É colocando diante de si todos os dias, com vontade ou sem vontade, aquilo que lhe traz a motivação. É o porquê. O que move o ser humano é a visão, é o porquê. O porquê que você faz isso? Por que pessoas levantam cedo para ir trabalhar, trabalham o dia todo duro e à noite, ao invés de voltar para casa,
para descansar, vai para uma faculdade estudar mais 4 horas, quando já está cansado, chega em casa tarde e no outro dia vai levantar cedo de novo. Por que uma pessoa faz tamanho sacrifício enquanto o outro é relaxado, letárgico, preguiçoso? É porque um tem a visão e o outro não. Então, como é que eu faço para ter esta visão que vai me motivar a caminhar para o céu, sempre motivado, nunca desanimar? Paulo nos deu o segredo. Deus, ele exige isso de nós. Ele fala em Josué, capítulo 1, não é? Começando ali versos 7, 8, 9. Deus diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Por quê, gente? Por quê? Isso está em consonância, em acordo com o que Paulo disse na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 2. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima. Porque quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, todos os dias, você faz o seu culto doméstico, você entra em contato com a palavra, igual eu estava agora de manhã fazendo minha caminhada com o meu cachorro e ouvindo o livro de Daniel, até que eu cheguei no último capítulo. Daniel recebeu a visita do anjo e o anjo falou para Daniel: Daniel, olha, vai, descansa, porque no final dos dias você vai se levantar para receber a sua herança, a sua recompensa. Isso é motivador. Eu também quero me levantar no último dia para receber a minha recompensa. Então, quando eu leio isto, quando eu vejo aquilo que Paulo disse, Paulo que foi até o terceiro céu, Paulo disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando eu leio Romanos 8, verso 18, Paulo falando que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, isso te faz pensar, existe uma recompensa maravilhosa. Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, verso 21, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Então, meditar nestas coisas de dia e de noite nos mantém motivados. Eu não sou uma pessoa daquelas que começa a coisa e vai até o fim. Não, a minha natureza, eu sou uma pessoa predominantemente que usa o hemisfério direito. Por isso que eu gosto de arte. Eu sou o tipo de pessoa que começa e deixa as coisas pela metade, e depois já começa outra e quer largar aquela porque já teve inspiração para outra, e depois quer largar aquela porque já teve inspiração para outra. Eu sou assim, essa é a minha natureza, mas eu tenho que vencer isso. E como é que eu venço isto? É lendo a palavra todos os dias, com vontade ou sem vontade. Então, Deus, embora Ele faça as pessoas com características diferentes, porém, cada um de nós pode, através da leitura e o estudo da palavra de Deus, suprir as nossas carências, suprir as nossas debilidades. Então, o profeta disse: ameniza o teu mau gênio com a oração e ajusta o teu espírito com a leitura da palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus todos os dias, você ajusta o seu espírito, você se mantém motivado, porque você está sempre vendo a recompensa. Esta é a diferença entre a pessoa que vai obter o sucesso na vida natural ou na vida espiritual. O segredo é o mesmo, é se manter motivado. Capacidade para vencer todo mundo tem, porém poucas pessoas têm habilidade para se manter motivado. Algumas pessoas, ela não tem o motor de arranque, ela tem dificuldade para tomar a decisão, dar o primeiro passo. Outras dão o primeiro passo com facilidade, mas elas não têm o motor de combustão, que é aquele que mantém o motor que é capaz de levar a pessoa
para a viagem até a cidade de destino. Então, um tem uma coisa e o outro tem outra. Sempre faltam. Dificilmente uma pessoa ela é ambidestra. Dificilmente. Você quer saber quem são as pessoas ambidestras? São os ricos. As pessoas que conseguem usar o hemisfério direito e o esquerdo ao mesmo tempo, elas ficam ricas, porque elas têm a capacidade de tomar a decisão e elas têm a capacidade de se manter em ação. Mas nós podemos, através da leitura da palavra, com esse entendimento do que eu estou falando, de manter a recompensa diante dos seus olhos, isso te mantém motivado todos os dias. Então, você chega em um nível de decisão tão profundo em que o fracasso não é uma opção, não é? Então você não aceita a possibilidade de fracassar. A recompensa é tão grande o que te espera e que você fala, eu não posso perder isso. O profeta disse, você não pode se dar ao luxo de perder isto. Então, meu irmão, ajuste o seu espírito com a leitura da palavra. Mantenha a recompensa diante de você. Você já começou. Se você está nesta caminhada, é porque você tem o motor de arranque, você teve a capacidade de iniciar, você tem o hemisfério direito, que é o que te levou a tomar a decisão. Então, agora mantenha-se motivado. Como? Meditando nisso de dia e de noite, né? Como disse o Salmo 1, como disse também o livro de Josué, e também como Paulo nos ensina na sua carta aos Colossenses capítulo 3, verso 2. Mantenha diante de você aquilo que te motiva, não aquilo que te desanima. Quando os 10 espias ficaram diante de Israel e falaram aquelas coisas, eles desmotivaram Israel e Israel deixou de entrar na terra prometida por causa disso. Então tire da sua frente aquilo que te desanima e coloque diante de si o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo e entre com toda a coragem dizendo que você vai vencer e você vencerá. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.